Oi, Viviane do canal Para Toda a Família, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre autismo, tá? Foi solicitado na nossa página no Instagram que nós trouxéssemos atividades voltadas para o autismo. Só que antes de propor atividade para vocês, é importante nós conversarmos sobre esse assunto, tá? Eu trouxe aqui o meu caderninho de anotações, porque são muitas informações importantes, eu não quero perder nenhuma, né, para poder passar para vocês. Então eu vou seguir um roteirinho, tá bom? Então vamos lá, olha minha caneta, que coisa mais linda nós ensinamos a fazer no canal, hein? Só olhar lá na playlist que vai ter o passo a passo da caneta, tá bom? Então nós vamos lá, nós vamos falar sobre TEA, que é o transtorno do espectro autista, tá bom? Todas as pessoas que estão nesse espectro, elas são únicas, né? Elas são especiais, porque cada uma tem um jeitinho. Então, tudo que eu ensinar aqui para vocês pode funcionar para uma e pode não funcionar para outra, tá bom? Porque cada uma tem o seu jeitinho, o diagnóstico é de forma diferente, as intervenções que os profissionais fazem são de forma diferente de um para o outro, tá? E é muito importante, gente, que essas crianças que estão no espectro, elas sejam acompanhadas por um profissional da área que seja especializado no autismo, tá bom? Tanto a criança com autismo, tanto a criança com TDAH, com dislexia, né? Criança com síndrome de Down, criança que tenha a síndrome de Asperger. Todas elas devem ser acompanhadas por um profissional da área, tá? Seja ele um fono, seja ele um terapeuta ocupacional, psicopedagoga, né? Então, devem ser acompanhadas e junto com esse acompanhamento é muito importante que tenha acompanhamento profissional, mais a escola, mais a família, tá? Tá comprovado cientificamente que precisa-se de 20 a 25 horas semanais de estímulo para essas crianças poderem desenvolver, tá bom? Então, não é achando, minha filha faz, ou meu filho faz fono, ou meu filho tem acompanhamento com psicopedagogo, ou com terapeuta ocupacional, tá ótimo. Não é assim. Você, pai, mãe, tio, avô, vocês são muito importantes nesse processo de desenvolvimento das crianças, tá? Vocês precisam estimular elas em casa, assim como a escola e a junção junto com o terapeuta. Então, essas três partes vão fazer o desenvolvimento da criança, tá bom? Então, vamos lá. A criança no espectro, ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ela aprende de forma diferente, né? Então, não é uma atividade com A que vai funcionar para B, né? Então, tudo isso nós temos que ter um olhar diferente para essa criança. Nós devemos estimulá-la com o que ela gosta, né? Então, os pais são fundamentais nesse processo também, de observar o que a criança gosta, o que a criança não gosta, como ela se comporta, como ela deixa de se comportar. Então, é muito importante essa observação também. Por quê? Nós aprendemos através da observação e imitação. Isso é nato nosso. Nós nascemos com isso dentro da gente. Vamos observar e vamos repetir, né? Nenenzinho nasce, aí ele começa a observar e ele começa a te imitar. Então, esse é o normal para se aprender, né? Essas duas bases para o desenvolvimento: imitação e observação. E a criança que está no espectro, ela tem um problema no neurônio espelho, que é um neurônio responsável para você observar e repetir, né? Para falar, nós olhamos, observamos, né? Como sai o som, como nós movimentamos a boca. E pelo fato da criança no espectro não conseguir fixar o olhar, ela não consegue fazer essa questão de observar
e imitar, tá? Justamente por causa dessa questão do neurônio espelho, tá? Inclusive por causa dele também, essa questão de se colocar no lugar do outro, né, de sentir empatia, também não é realizado, não acontece, né? Nós, quando assistimos um filme de terror, a gente se assusta. Eu sou muito chorona em filmes, eu vejo uma pessoa chorando, eu choro, né? Ou quando a gente vê alguém chorando, a gente chora também, né? Ou quando eu vejo alguém abrindo a boca de sono, a tendência é a gente abrir também. Então, a criança que está no espectro não realiza isso. Por quê? Por causa do neurônio espelho, tá? Então, essa questão de se colocar no lugar do outro não acontece justamente por causa disso, tá? Igual assim, a criança pega uma boneca, nós vamos brincar de mãe e filha, nós vamos cuidar assim como a mamãe cuida da gente. A criança no espectro não faz isso. Ela brinca com a boneca de formas diferentes. Por quê? Por causa do neurônio espelho, tá? Essa questão da gente falar que ama, da gente, né, demonstrar as emoções, é justamente por causa disso. Não é que ele não ame, ele ama. Só que tem essa deficiente no neurônio espelho, né? O que faz com que ele não consiga expor. Então, é muito importante nós fazermos atividades voltadas para essa área sensorial, essa área de questão das emoções, né? Para eles poderem olhar, né? Observar e poder imitar, tá bom? Então, vamos lá. Isso. Só que o nosso cérebro, ele tem a capacidade de se moldar, né? Que se chama a neuroplasticidade. Então, quando nós estimulamos, nós aprendemos, tá? Então, é por isso que é muito importante o estímulo de vocês em casa, com seus filhos, para que eles possam aprender. Não é impossível, é possível acontecer isso. E como existe essa neuroplasticidade, o nosso cérebro é moldável, quanto mais cedo acontecer as intervenções, melhor, né? O tempo para o autismo, ele é muito precioso. Então, a criança deve ser estimulada a todo momento, né? Se a criança recebeu o diagnóstico precoce, é muito importante. Mas se ela recebeu o diagnóstico tarde, não se preocupe também. Vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas vai conseguir, tá bom? Justamente por causa da neuroplasticidade, tá? E acontece também, o meu filho, o meu sobrinho, ele desenvolveu muito bem, chegou lá nos 3 anos de idade, ele parou de falar, ele parou de interagir, ele parou de brincar. Isso acontece porque nós sofremos uma poda neuronal, que ocorre entre 2 e 3 anos de idade. Né? Quando os neurônios eles não recebem lá a informação, eles automaticamente morrem, né? Assim, um grosso modo falando. Então, o estímulo que ela tinha, as coisas que ela realizava, ela dava tchauzinho e tal, e não eram estimulados mais, aconteceu a poda neuronal e ela simplesmente regrediu, justamente por causa disso, tá? Então, ocorre essa poda neuronal e é justamente por isso que a criança perde essa questão de que ela falava e não fala mais, ela interagia e não interage mais, tá bom? E para isso, nós devemos sempre estimular para que não ocorra essas podas neuronais, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui para vocês dessa parte aqui. Não, é isso aí. E a neuroplasticidade ela é para a vida toda, tá? Então nós aprendemos a vida toda. Só que quando é criança, quando é neném, né, ela é com muito mais intensidade do que quando a gente já é adulto, tá? Vamos lá. 90% do autista, né, da pessoa que está no espectro,
ele tem transtorno do processamento sensorial. O que é isso? O que é fundamental para nossa aprendizagem, tá? Utilizar os nossos sentidos, né? Nossa, eu cheguei num local que tinham acabado de fazer café. Que cheiro gostoso de café. Vou tomar um café, eu preciso tomar esse café, né? Essa questão dos sentidos. Existem crianças que estão no espectro que são hipersensíveis, têm hipersensibilidade, né? Ao som, à luminosidade, ao toque, tá? Então, nós devemos sempre observar. A criança chegou num local ou em casa, ela tá muito com a mão assim, olha, tá muito assim, tá incomodando. Então, ela tem hipersensibilidade auditiva. Nós temos que baixar o volume, falar de maneira baixa com ela, né? Evitar esses locais de muito barulho, muito ruído. Ou a criança fica assim também, ela tem hipersensibilidade em relação à luz, tá? E a gente abaixa a luminosidade, né? Ela também, ela tem hipersensibilidade ao toque. Você vai tocar ela repele, assim, entendeu? Então isso é a criança que tem esse transtorno do processamento, né, sensorial. E tem aquelas que têm, ela é hipossensível, ela tem hipossensibilidade. Ela cai, se machuca e não sente dor, tá? Que também é muito perigoso, porque ela encosta numa panela quente, ela vai ter queimadura e não vai sentir, tá? Ou ela não sente frio, né? Então são casos que você tem que observar muito. Então vamos lá. Isso tudo porque a criança no espectro tem dificuldade de processar as informações, tá bom, gente? Hipersensibilidade, já falei. Então, justamente por causa disso, por ela ter esse transtorno do processamento, né, sensorial, que nós vamos trabalhar as atividades mais voltadas para esta área. Então, nós vamos trabalhar com atividades sensoriais, que são atividades que mexem com os sentidos da criança. Inclusive, no nosso canal, nós temos várias atividades sensoriais que podem ser adaptadas para o transtorno, tá bom? Do espectro autista. Já falei, né, que eu falei que existem os 3 graus, mas vou revisar com vocês. Existem 3 graus, tá, no transtorno do espectro do autista, que é o grau 1, grau 2 e grau 3. Ou pode ser também chamado como grau leve, moderado ou severo, tá? Eu não vou entrar no detalhe dessas questões dos graus, o que acontece em cada um deles, porque o vídeo vai ficar longo demais. Mas se vocês quiserem, em outro momento, eu venho falar com vocês sobre isso também, tá bom? Só que o que acontece? Se a criança não receber o estímulo correto, ela pode migrar de grau. Ou seja, a criança foi diagnosticada com grau 1, que é o grau leve, e não recebe o estímulo adequado, tanto na escola como na família, ou com um profissional que não seja, né, especializado nesta área. Ela vai sair do grau 1 e pode ir para o grau 2 ou até mesmo ir para o grau 3. Assim também, quando ela recebe o estímulo certo, o estímulo correto, ela é estimulada tanto no profissional, tanto na escola quanto em casa. Ela está no grau severo. Ela cai para o grau leve, justamente pelo estímulo que ela vem sendo estimulada, tá bom? Então esses graus eles se alternam justamente por causa disso, por causa do estímulo, tá bom? Gente, existem pessoas que falam que que o autismo é uma doença, que autismo não tem cura. Gente, autismo não tem cura porque ele não é uma doença. Não trate o autismo como uma doença, porque não é. O autismo é uma condição genética. A pessoa nasce autista, ela nasce com essa predisposição genética, né? Não é igual uma doença que você pega, não é assim que funciona. Então não falem, né,
com as mães de uma criança que está no espectro, que a criança dela é doente, porque não é, gente, tá? É uma condição que a criança tem, tá? E essa condição faz com que ela tenha dificuldades no aprendizado, dificuldades em demonstrar as emoções, né? É essa condição genética que faz com que essa criança tenha essas condições, porque não é uma doença, tá bom? Então vamos lá. No espectro autista também existem comportamentos evidentes, né? Você consegue identificar uma criança que está no espectro porque ela se balança, ela anda na pontinha dos pés, ela fica movimentando muito as mãos, né? Fica muito agitada, fica rodando também. E também existem as crianças no espectro que não têm comportamentos evidentes, tá? Essa questão de comportamentos, o que as crianças fazem também eu não vou detalhar muito aqui agora não, tá bom? Mas também podemos ser um outro vídeo. Então, nós devemos estimular sempre, sempre e sempre. É difícil? É. É cansativo? É. Só que nós precisamos estimular as crianças a todo momento, justamente por causa dessa poda neuronal e justamente por causa da neuroplasticidade, para a criança desenvolver, tá bom? Então, vamos lá. A criança não pode esperar para poder fazer o acompanhamento, tá? Ela precisa ter o profissional junto, tá? Um profissional da área. Essas informações que eu estou passando para vocês aqui não substituem acompanhamento profissional, tá bom, gente? É só uma orientação para vocês estarem realizando em casa com os filhos de vocês, tá? Mas precisa de acompanhamento profissional, tá bom? Eu sou apenas estudante, eu não sou formada na área, mas assim, eu acho muito importante eu trazer o meu conhecimento, o pouco que eu sei, para auxiliar vocês, tá bom? Que assim, eu espero que ajude muito. Então, a nossa atividade, as coisas que eu vou passar aqui para vocês, elas são voltadas para o sensorial, tá? E o que nós devemos focar? No que a criança gosta, para ser uma atividade prazerosa, né? E estimular ela a interagir com a gente. Ah, eu sei que meu sobrinho gosta de pipa, exemplo. Vamos voltar as nossas atividades para pipa. Ah, vamos trabalhar quantidades. Vamos fazer várias pipas. Ah, vamos trabalhar sentimentos, emoções. Vamos pegar uma pipa, vamos fazer um rostinho de feliz, vamos mostrar a pipa feliz. Vamos pegar uma pipa com um rostinho triste, vamos mostrar a pipa, né, com um rostinho triste. Porque é comprovado cientificamente que a criança no espectro do autista, ele aprende, ele interage mais no visual. Então mostra uma imagem para ele, mostra um desenho para ele ou uma foto para ele, tá bom? Um filme. Gente, o Divertidamente, né, para trabalhar as emoções, mostre o filme para eles, também, tá bom? Isso, porque aí vai estimular a atenção social, né? Essa questão aí de voltar pro interesse deles, tá bom? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu dei o exemplo da pipa. Cadê meus bloquinhos aqui, ó? Os blocos. Vamos lá, vamos praticar a questão da atenção social. A criança tá brincando assim, olha, tá? Porque ela brinca de forma diferente. Tá brincando assim. Para você interagir com ela, o que você vai fazer? Você vai imitá-la, né? Você vai ficar na altura dela, você vai pegar o brinquedo igual dela e vai imitar. Ela tá rodando assim, você vai imitar. Ela vai perceber que você está imitando, tá? Ela vai perceber e vai começar a se interessar no que você está fazendo, porque você está imitando ela. Quando ela olhar para você,
você vai fazer o estímulo de como brincar corretamente. Tá vendo? Você tá imitando ela e tá observando. Quando ela olhar para você e mostrar interesse, você vai fazer isso aqui, olha. Porque aí ela vai ter o interesse também em interagir com você da forma correta, tá bom? Ou se não, os bloquinhos, aqui ó, bloquinho de novo, ela tá assim ó, brincando assim. Você começa a imitar ela também, tá? Quando ela olhar para você e demonstrar interesse, você vai encaixá-la. E ela vai ver e vai fazer a imitação. Ela vai observar que você juntou e vai imitar, tá bom? Isso tudo em cima do que as crianças gostam, né, para poder interagir com elas. Vamos lá ver se eu esqueci de alguma coisa até aqui. Oferece o estímulo de foto e desenho, já falei. Isso. Ah, gente, essa questão de fotos e desenhos são muito importantes justamente por causa da função executante, tá? Desculpa, a função executante. Por isso, a rotina, fotos de rotina são tão importantes para a criança que está no espectro do autista. Exemplo, vamos fazer uma rotina para escovar os dentes, tá? Então, nós vamos pegar uma foto. Gente, internet. Acesse a internet, imagens. Você consegue montar rotina para os filhos de vocês tranquilamente, tá? Você vai pegar a imagem de uma escova e de uma pasta, ou uma criancinha segurando, se você conseguir, né? Essa imagem. Aí pegou a escova e a pasta. Próxima imagem, a pasta passando na escova. Próxima imagem, molhando a escova. Próxima imagem, a criancinha escovando. Aí você vai trabalhar, né, com a criança. Em cima, embaixo, esquerda, direita, tá? Isso tudo você vai estimular a criança. Depois que escovou, vamos enxaguar a boca. Tudo isso com figuras, porque a criança, ela precisa de rotina, porque ela segue essa rotina. Ela não sabe lidar quando sai fora dessa rotina, né? Por isso que muitas das vezes a criança na escola, ela não se dá bem. Por quê? Sai da rotina. Acontece alguma coisa, sai da rotina. Então é importante os professores também, se tiver algum professor vendo, e tem algum aluno no espectro, seguir rotinas e coloque essas rotinas na sala de aula, tá bom? Porque ele vai se sentir mais confortável. Mesma coisa em relação à carteira. Essa é a carteira dele. Coloque uma imagem que essa é a carteira dele. Ele vai chegar na escola, vai chegar na sala dele, ele vai saber que ali é o lugarzinho dele. Se você trocar ele de lugar, vai ter um problema, porque ele segue rotinas. Então, siga a rotina com seus alunos, siga a rotina com seus filhos, tá? Que vai dar super certo, tá? A questão das emoções também pode trabalhar com cartõezinhos, né? Justamente na imagem. Pega os vários cartõezinhos, plastifica, tá bom? E bota tipo um chaveirinho, faz tipo um chaveirinho, que ele consiga olhar as emoções. E você vai treinar com ele as emoções. A hora que ele estiver triste, ele vai te mostrar a figura do triste. A hora que ele estiver contente, também. Tá? A hora que ele estiver com raiva ou nervoso, também. Que vai trabalhar essas emoções, ele vai te mostrar as imagens. Porque ele não sabe passar o que ele está sentindo, tá bom? A imagem é muito importante. Gente, tem historinhas sociais também, tá? Que você encontra na internet, né? De comportamento. Olha, aconteceu isso, a criança ficou triste. Não pode fazer isso. Entendeu? Você vai passar isso. Só que se você falar assim com ele, fulano, não corre. Ele vai focar no corre. Aí ele vai correr pra lá e pra cá. Você vai falar assim, fulano, senta aqui. Aí tudo bem, você tem que ser muito claro. Não corre, ele vai focar no corre. Não, não. Vai correr, correr, correr. Fulano, senta aqui. Aí ele vai sentar. Então, com eles nós temos que ser muito claros, tá?
Vamos lá. Barreiras sensoriais. Eu já falei com vocês sobre isso, que é justamente quando, né, da luminosidade, do som, do toque. Isso são barreiras que impedem a criança a desenvolver. Eu vou trabalhar com uma criança, vou trabalhar com minha filha, exemplo. Minha filha tem hipersensibilidade ao som. E estão fazendo uma obra aqui do lado de casa, aquele barulho, barulho, barulho. Minha filha vai aprender? Não vai, justamente por causa desse barulho, tá? Ou um local com muita luminosidade, eles não vão. Ou você chega tocando na criança, vem cá, vamos fazer isso, isso aqui. Não vai, gente. Porque você tem que saber se a criança tem hipersensibilidade. Você tem que ir num limite até onde a criança fica confortável. De preferência para vocês trabalharem, tem que fazer o seguinte, num local tranquilo, calmo, sem um monte de informações, porque a criança, ela presta muita atenção em tudo, tá? Chama atenção, sem muita informação, assim, para ela ficar tranquila na hora do aprendizado, tá bom? Então, as nossas estratégias sensoriais que nós vamos usar são, né? Gente, pega, excelente estratégia para poder interagir com a criança. Cosquinha, se ela não tiver hipersensibilidade, tá, gente? Tudo a gente tem que ir testando. Cosquinha. Nós vamos fazer também serrador. É excelente, porque você vai fazer o estímulo da criança e ela vai olhar para você, ela vai interagir com você. Pular, bola de sabão, espuma de barbear, né? Você coloca na mãozinha dela para ela poder brincar. Blocos de montar são muito importantes. Tinta, tá? Você pode deixar a criança brincar com a mão ou dar o pincel. Slime, maçareia, massinha, né? O slime é ótimo. Vamos lá. A criança tá brincando com a slime, ela tá fazendo assim. Você começa a imitar ela. Quando ela olhar pra você, você faz assim, ó. Tá vendo? Daqui a pouco ela tá te imitando. Aí, você vai pra uma outra parte. Imitou, faz outra coisa, tá bom? Pra ela aprender. Exemplo, atividade de alfabetização, gente. O normal é a gente pegar, vamos ensinar a letra A. A gente pega aquela letra A linda, com uma abelhinha, né? Ou cheio de pontinhos. Esse tipo de atividade não é que não é importante para a criança no espectro do autismo. Ela não é adequada para a criança autista. Por quê? Ela vai focar nos detalhes. Ela vai focar no detalhe da abelhinha, no detalhe da asa da abelhinha, quantos pontinhos tem na letra A, tá? Então não é interessante trabalhar esse tipo de atividade. Você vai pegar a letra A, mais aquela letra de toda preenchida, não tem? Aquela letra preenchida, linha contínua e tem um espaço. Você pede para a criança pintar ali dentro, né? Vamos pintar a letra A. Ou você pega a letra só em bastão e fala para a criança passar a canetinha por cima. Então, quanto menos informações tiver no papel, melhor vai ser para o desenvolvimento da criança. Porque ela vai focar nas outras coisas e não vai focar no que é importante. Igual uma sala de aula. Uma sala de aula cheio de cartaz, que é aquela coisa mais linda, aquele alfabeto lindo, maravilhoso. Pro autismo, não é importante, não é interessante trabalhar, porque você vai tirar o foco dela no que é importante, tá? Porque ela vai ficar pensando em tudo. É assim, eles são muito espertos em relação a essa questão de observação, tá bom? Eles são muito detalhistas. Então, durante a atividade, observe o que motiva a criança, igual eu falei, e é isso daí que vai ser a chave para o sucesso do desenvolvimento do seu filho. Você trabalhar com o que ele gosta, tá bom? Para ser uma atividade prazerosa e ele tenha essa vontade em interagir, tá bom?
E falei já da linha do olhar. Isso. É isso aí. E agora, gente, para finalizar, eu sei que é muito difícil, que é cansativo, só que vocês não podem desistir. Não desistam. É assim, ó, é um trabalho de formiguinha, tá bom? É um dia após o outro. Vão ter dias que a criança vai aceitar o estímulo, tem dias que a criança não vai aceitar aquele estímulo, que você vai ter que ficar pensando sempre, renovando as atividades, tá bom? Mas não deixe de estimular as crianças, tá? Ah, eu não tenho tempo. Tudo bem, mas é igual assim, na hora, vamos lá, vamos tomar banho. Você que vai dar banho. A criança adora água. Deixa a criança na banheira e vamos brincar. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos. Ah, eu gosto de dinossauro. Leva o dinossauro para dentro da água. Estimula, faz historinhas com o dinossauro na água. Ah, o meu filho gosta de outra coisa, ele gosta de brincar na areia. Vamos levar as atividades para a areia, tá bom? Vestir a roupa. É você que vai vestir a roupa do seu filho. Vamos passar a cabeça. Ah, cadê a cabeça? Agora vamos passar o bracinho. Cadê a mãozinha? Achou a mãozinha? Cadê o pezinho? Vamos fazer cosquinha no pezinho. Tá bom, gente? Em tudo, em todas as atividades dá para você estimular a criança, tá bom? Todas as atividades diárias. Vamos lá. Gente, é comprovado cientificamente que a mãe de uma criança autista, ela possui um estresse semelhante a soldados em guerra. Em uma guerra. Tá bom? Para vocês verem o quão é cansativo, o quanto que vocês precisam ter, enquanto vocês precisam ter, se colocar no lugar dessas mães, tá? Que não é fácil, não é da noite pro dia. Então tenham paciência, não julguem as mães de crianças que estão no espectro, porque é uma condição muito importante, uma condição muito complicada, tá bom? Então não façam isso, não falam que a criança autista é uma criança doente, não falam que a criança autista é uma criança sem educação. Não é dessa forma que as coisas funcionam, tá bom? Então você tá sabendo como que funcionam as coisas, o quão é difícil para a criança que tem esse transtorno. Então, nós precisamos passar essa informação para as pessoas terem conhecimento das coisas e compreenderem mais as pessoas, tá bom? E intervenção precoce é a melhor opção. Não deixe. Nós temos que estimular as crianças desde pequenininhas, tá? Então, o vídeo já tá ficando muito longo. Eu vou ficar por aqui. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma com as informações. Passe esse vídeo para frente para ajudar mais pessoas e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato que eu tento esclarecer a vocês e se eu não souber eu procuro essa informação direitinha para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.